Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo vive a sua pior crise da temporada até o momento. E no vídeo de hoje, vamos falar do planejamento do futebol azulino em 2024, como também repercutir a fala do executivo de futebol do Leão, Sérgio Papelim, quando ele diz: se eu acertasse mais que errasse, estaria no Flamengo, não no Clube do Remo. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores, convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando de mim, dando a opinião de vocês. É sempre interessante, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje, vamos analisar essa atual situação do Clube do Remo, vive uma situação bem complicada nessa temporada 2024. Vamos começar sobre o planejamento de futebol do Clube do Remo, que foi extremamente falho. O Remo pode até conseguir o acesso. A gente está falando de uma Série C, que tecnicamente é inferior. Então, se o Remo fizer alguns ajustes, pode ser classificado entre os 8 primeiros, pode conseguir o acesso. Isso não seria tão surpreendente assim. Como eu disse, estamos falando de uma Série C. Mas mesmo se conseguir o acesso, é claro que o planejamento do futebol da temporada 2024 para o Clube do Remo foi falho. E foi muito falho. O Clube do Remo já vai, no mês de maio ainda, já vai para o terceiro treinador. Estou gravando aqui no vídeo às terça-feira, às 21h30, ou seja, até o momento não foi anunciado o novo treinador. Assim que for anunciado, a gente faz um novo vídeo analisando esse novo treinador. Deve ser anunciado nas próximas horas ou nessa manhã da quarta-feira. Mas o planejamento do Clube do Remo Futebol foi péssimo. 3 treinadores, ainda estamos em maio, ainda estamos no começo do Campeonato Brasileiro da Série C. Se continuar nessa toada, vai chegar no final do ano com 5, 6 treinadores na temporada. As contratações, muitas questionáveis, e aqui eu abordei. Aqui no canal eu abordei cada contratação do Clube do Remo, tá aqui no histórico do canal, contratação em dezembro, contratação em janeiro, e muitas delas eu coloquei realmente como questionáveis. Porque a gente tem que analisar o jogador, pelo menos as 2 ou 3 últimas temporadas dele. E muitos desses jogadores não estavam rendendo. Não estavam em bom momento, ou estavam em futebol muito periférico. Então, era muito complicado você contratar jogadores, porque era uma incógnita. E jogadores que recebem um bom salário. 30 mil, 20 mil, 25 mil. No caso do Ribamar Especulos, que é na casa de 50 mil reais. Então, um custo-benefício muito ruim nessa questão do Ribamar. A gente sempre fala aqui nos nossos vídeos, nas análises dos jogos, a questão do centroavante do Clube do Remo, que é titular do Clube do Remo, mas não fez nenhum gol no Campeonato Paraense, do Frágil Parazão, como também não fez nenhum gol ainda na Série C, só tem 2 gols na temporada. Então o planejamento do futebol foi bem ruim. Não que todas as contratações foram ruins. Algumas contratações eu coloquei como ok, como Marco Antônio não está rendendo o que eu esperava, mas foi uma contratação que eu gostei. O próprio Pavani foi uma contratação que eu achei, que eu considerei que foi boa. Ele precisa melhorar, ele precisa ter um outro rendimento, mas na época eu tenho que ser justo e avaliei como boa. Mas a maioria das contratações, bem questionável. Os laterais, os 4 laterais, tanto os 2 direitos quanto os 2 esquerdos, tanto é que o Natan agora saiu e fica com o Raimar e fica com o Helder, que ainda não justificou a sua contratação. Então, muitas contratações bem questionáveis pelo Clube do Remo. Então, o planejamento nada diferente das últimas temporadas. Porque se continuar desse jeito, será o 3º ano seguido que o Clube do Remo não vai classificar entre os 8 primeiros da Série C. A gente está falando de uma Série C, não é 8 primeiros da Série A, não. É 8 primeiros da Série C, com a maior folha de pagamento salarial da Série C, novamente, na casa de 1 milhão, e você não consegue sequer se classificar entre os 8 primeiros. Será que vai ser mais um ano se não conseguindo a classificação? E muita gente já especula até rebaixamento. Para mim, é impensável pensar que o Clube do Remo, com a torcida que tem, com a instituição que é e com a folha salarial que tem, pensar em rebaixamento para a Série D. É inadmissível, é para sair todo mundo do Clube do Remo. Então, o que o Tonhão prometeu é manter algumas coisas do Fábio Bentes positivas, que eu considerei também a gestão do Fábio Bentes algumas coisas positivas e outras coisas negativas, e melhorar nas negativas, que era o futebol. Só que a gente vê o contrário. A gente vê os mesmos erros no futebol, os mesmos, sem critério de contratação, planejamento mal feito, os mesmos erros. E é responsabilidade do presidente contratar. Quem contrata é o presidente. Não é executivo,
não é o treinador, não é o analista de desempenho, não é ninguém. É o presidente, ele que tem a caneta, ele que cuida das finanças do clube, é ele que contrata o jogador e o presidente tem que estar atento, sim, ao mercado, não precisa saber mais esse mercado que o executivo, que o analista, que o treinador, não, mas tem que estar atento e tem que ter uma voz questionadora. Papelinho, você quer que eu contrate jogador por quê? Se nas últimas temporadas ele não foi bem, como é que ele pode render o nosso clube? Eu não sei se eles têm essa conversa ou não. Eu não tô lá para saber se tem, mas parece que não tem. Porque cada contratação que o Clube do Remo faz, e por falar nesse planejamento, o Clube do Remo só nessa Série C já dispensou 6 jogadores. 6 jogadores já saíram. Não, na verdade, 5 jogadores, né? E parece que vai vir outra lista de dispensa, um deles bem provavelmente o Ribamar. Se o Ribamar confirmar, são 6 jogadores. E dizem que vão vir mais dispensas ainda. Aí eu pergunto, por quê? Eu vou justificar minha pergunta. O Clube do Remo não está em situação de ficar dispensando tanto jogador assim. Não que não mereçam, tá? Merece. Tem gente aí desse elenco do Remo que não merece vestir a camisa do Clube do Remo, não. Mas você já dispensou 5. Aí você dispensar o Ribamar 6. Aí você perdeu o Thales até o final da temporada lesionado. 7. Vai dispensar mais jogadores? Quem que vai jogar? Não vai ter time para jogar. Então, esse que é o problema de fazer contratações questionáveis. E pegando até aquela fala do Papelinho, lá em dezembro, que ele falou que o ruim de você ter no plantel um jogador ruim é que no futuro ele pode F3 pontinhos. É isso. É nesse momento. Mas o Remo contratou muitos jogadores questionáveis. Então, o planejamento do futebol do Remo foi tão ruim que hoje não permite dispensar mais jogadores. Porque não vai ter quem colocar em campo. E vai contratar quem? Agora, no meio do ano. Qual bom jogador? Eu falo bom jogador para a Série C. Não estou falando bom jogador para a Série A, Série B, não. Bom jogador para a Série C. Qual bom jogador vai vestir a camisa do Remo para a Série C agora, nessa altura do campeonato, da temporada? Porque se o cara tá bem, ele tá bem lá no clube dele, vai continuar no clube dele, provavelmente. O Remo vai comprar o cara? Não vai. Então, uma situação bem complicada que fizeram com o planejamento do Futebol Clube do Remo, como eu disse aqui. Pode conseguir o acesso, mas o planejamento extremamente mal feito e quem paga, é lógico, é o torcedor. Ainda agora, já indo para a reunião que teve do Condel, uma informação alarmante que eu não esperava receber, que o Remo chegou a atrasar metade dos salários dos jogadores do Clube do Remo, agora parece que já está tudo pago, já tudo acertado, mas já há algum tempo a gente não via essa questão de atraso salarial para o Clube do Remo. Como eu disse, já está tudo acertado, já está tudo kit, ok, mas chegou a atrasar. Metade do salário dos jogadores chegaram a atrasar. Então, é um dado também que a gente não é para ficar preocupado, mas é um dado que já começa a chamar um pouco a atenção. E dessa reunião, a fala do Papelinho, como eu disse aqui na introdução, né? Em tudo que foi mencionado, o Tonhão não participou dessa reunião, mas tudo, o seu vice, o Glauber, que participou para representá-lo. E o Papelinho, ele disse que se ele acertasse mais que errasse, ele estaria no Flamengo, não no Clube do Remo. Vamos ser sinceros, uma conversa franca que eu sempre tenho com vocês. Se você for ao pé da letra, é lógico. Se ele fosse um profissional também mais qualificado e vivesse no momento melhor da sua carreira, ele estaria na Série A ou na Série B. Isso é evidente. O jogador de futebol também. Se o Marco Antônio, por exemplo, que eu gostei da contratação, embora não esteja rendendo o que eu esperava, estivesse em outro momento do futebol, ele estaria na Série A ou na Série B. Porque já mostrou valor no Botafogo, no Bahia. Então, é normal. Isso indo ao pé da letra. Mas foi extremamente desnecessário e desrespeitoso ao Clube do Remo essa fala. Porque é lógico que todo mundo sabe que o Flamengo está superior ao Clube do Remo, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Vasco, todos os times da Série A, alguns da Série B, é evidente. Mas você tem que respeitar a instituição que te paga. Você é funcionário daquele clube e você é um funcionário que recebe muito bem, que quando foi contratado, afirmaram na imprensa que o salário é na casa dos 3 dígitos. Então, para ser 3 dígitos, é de 100 mil para cima. Recebe muito bem. Mesmo se não fosse isso, fosse menos, não ia ser tão menos que isso. Por ter vindo do Fortaleza, aquela situação toda. Então, recebe muito bem e tem que respeitar o Clube do Remo. Alguns torcedores até falaram, não achei desrespeito. Eu respeito a opinião de cada um, mas para mim, ele desrespeitou
o Clube do Remo. E outra questão, o problema não foi ele errar mais que acertar. O problema é que ele errou muito com a ciência do presidente Tonhão, que, como eu disse aqui no vídeo, o presidente é que assina o cheque. O presidente que é responsável pelas contratações. Tonhão errou muito na formação desse plantel e a gente falou nisso do vídeo. Então não foi questão de, eu errei mais que acertei. Não, errou demais. Demais. Um alto salário para fazer um time com uma folha salarial lá em cima para uma Série C. Pelo menos um time competitivo, não conseguiu. Não conseguiu. Você vê times na Série C com folha de 250 mil na frente do Remo. Remo na casa do 1 milhão. E você não conseguiu. Sobre a justificativa da contratação do Ribamar, sempre falado, contratamos o Ribamar porque ele é um jogador físico para a Série C. Jogador físico para a Série C. Tá, ok, ele é volante, ele marca bem, ele é centroavante. E todo mundo sabia da incapacidade de finalização do rapaz, que tem todo o meu respeito, evidentemente, é um profissional e passa um momento difícil, torço para se recuperar, mas eu acredito que não vai se recuperar no Clube do Remo, porque o espaço dele, para mim, está cada vez mais vazio. E, para mim, foi um erro ele ter batido aquele pênalti contra a equipe do Tombense. Porque eu acho que deram a bola para ele, até o Pedro Vitor deu a bola para ele, para dar uma moral para ele, porque ele já tinha perdido aquele gol feito, um pouquinho antes do pênalti, mas você tem que dar moral para nenhum jogador. A moral que tinha que ser levantada lá não era do Ribamar, era do Clube do Remo, que vive uma situação difícil. O jogador, não importa que seja, se estiver mal, ele que se vire para ter um bom rendimento, e tendo um bom rendimento, a moral dele vai levar com a torcida vai ficar em paz com o jogador. Só depende do jogador. Então, naquele momento, o erro foi privilegiar a moral do atleta ao invés de privilegiar o interesse e a moral do Clube do Remo. É isso, meus amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixa aqui a opinião de vocês e até o próximo.